Ageu capítulo 1, dos versículos 1 a 15, o capítulo todo diz assim: No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, para juntos adorarmos ao Senhor, cantarmos para Ti, levantarmos as nossas mãos, rendermos as nossas vidas ao Senhor. E também, Deus, ouvirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. A minha oração nesta manhã, mais uma vez, é que o Senhor venha falar conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, receber revelação da Tua palavra que muda as nossas vidas, que impacta as nossas vidas, Deus. Faz neste lugar aquilo e em nossos corações aquilo que só o Senhor pode fazer. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Só para nós entendermos um pouquinho do que está acontecendo aqui, no livro do profeta Ageu, neste capítulo 1, o profeta Ageu foi um homem, profeta levantado por Deus para levar algumas mensagens, na verdade mais de uma mensagem no período de alguns meses, poucos meses, para o povo de Deus que estava em Jerusalém. Mas o povo de Deus estava em Jerusalém há pouco tempo, porque eles haviam saído ou voltado da Babilônia. O povo de Deus, eu não sei se você sabe, passou 70 anos na Babilônia, vivendo como escravos, e isso aconteceu por conta
de desobediência, isso aconteceu por conta de pecado, isso aconteceu porque eles rejeitaram a vontade de Deus e foram parar na Babilônia em 386 antes de Cristo. Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói Jerusalém e destrói o templo que Salomão havia construído. O templo era a casa de Deus, era o local onde a glória de Deus se manifestava. O povo de Deus ia ao templo para adorar a Deus, o povo de Deus ia ao templo para sacrificar. E Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e eles destroem os muros da cidade, eles destroem o templo, a casa de Deus, eles tacam fogo na cidade. Eles, em algumas viagens, na verdade, eles vão levando o povo de Deus como escravos para o cativeiro na Babilônia. E ali o povo de Deus iria ficar durante 70 anos, até que se cumprisse a palavra de Deus, porque Deus havia dito que eles ficariam por este tempo determinado na Babilônia. E eles ficaram 70 anos na Babilônia, e foi um tempo muito difícil. 70 anos não são 70 dias, ou seja, tiveram pessoas que nasceram na Babilônia, houveram judeus que nasceram na Babilônia, e houveram também pessoas que morreram lá na Babilônia, que saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia já idosas e morreram ali naquele lugar e não tiveram a oportunidade de retornar para a terra prometida e voltar para este lugar que Deus havia prometido para aquela nação. 70 anos naquele lugar, vivendo um tempo muito difícil, até que em algum momento quem estava reinando já não era mais Nabucodonosor, mas Ciro. E a palavra de Deus diz que por meio do Espírito de Deus, Ciro ele toma uma decisão, ou seja, Deus fala com Ciro de alguma forma. Aquele rei, Deus move o coração daquele rei para que aquele rei permitisse que o povo de Deus saísse da Babilônia e retornasse para Jerusalém. Então um rei que a princípio ímpio libera agora o povo de Deus para sair ali do cativeiro da Babilônia e ir agora para Jerusalém. Isso depois de 70 anos. Isso você pode ler em Esdras. Vai falar sobre isso, vai contar tudo isso que eu estou falando para vocês no capítulo 1, vai falar sobre isso, quando Ciro, o rei da Pérsia, ele libera ali o povo de Deus para voltar, e ele libera na verdade o povo de Deus para retornar a Jerusalém depois destes 70 anos com um propósito. E o propósito de ele liberar o povo para retornar a Jerusalém era para que o povo reconstruísse o templo. A primeira missão que foi dada ao povo de Deus, depois de terem saído da Babilônia e retornarem a Jerusalém, foi de reconstruir o templo. Você vai ver que depois eles foram reconstruindo outras coisas, a cidade. Por exemplo, você lê em Jeremias, qual foi a responsabilidade lá de Jeremias? Neemias, eles reconstruíram os muros depois da cidade, que haviam sido destruídas também. Então você vai ler em Esdras, Neemias, toda essa época aí, o que estava acontecendo, né? O povo voltando da Babilônia para Jerusalém, reconstruindo o templo, a cidade, os muros da cidade. Mas o rei libera por volta de 50 mil pessoas para retornarem para Jerusalém. Então agora, e a missão que havia sido dada por Deus para aquele povo era de reconstruir o templo, a casa de Deus. Templo aquele que havia sido construído por Salomão. Davi queria ter construído o templo, na verdade. Ele pede a Deus para construir o templo. Deus não permitiu Davi construir Davi construir o templo, porque Deus disse para Davi: você derramou muito sangue com as tuas mãos. Davi foi um homem de guerra. E Deus disse para Davi: mas teu filho será um homem de paz, e eu vou permitir o teu filho construir a minha casa, o meu templo. Davi, antes de morrer, ele junta todo o material, em ouro, prata, em madeira, e deixa tudo preparado para o seu filho então construir a casa de Deus e o templo de Deus ali em Jerusalém. E Salomão constrói um templo maravilhoso, magnífico, extraordinário, a casa de Deus ali naquele lugar. Só que o templo havia sido destruído. Agora, esses judeus que voltam da Babilônia para Jerusalém, eles estão com a missão de reconstruir este templo que havia sido maravilhoso, construído por Salomão. Interessante que
acontece algo quando eles chegam, na verdade, ali na cidade, eles fazem algumas coisas. Quando eles chegam da Babilônia em Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem um altar para sacrificar, o que era de costume deles. Era uma maneira de adoração a Deus. Então eles já fazem ali um altar para sacrificar animais, para que pecados fossem perdoados, para adorar a Deus e tudo isso. E então a Bíblia nos conta que eles começam a lançar os fundamentos do templo. Ou seja, eles estão dentro da missão. Eles começam a fazer o que eles haviam sido chamados para fazer. Saímos da Babilônia com uma missão. Qual é a missão? O rei liberou a gente para ir para Jerusalém, chegar em Jerusalém e reconstruir o templo, a casa de Deus que foi destruída. Então eles começaram a reconstruir. Fizeram lá um altar e depois começaram a lançar os fundamentos. Só que algo interessante acontece quando os fundamentos deste segundo templo, porque o primeiro havia sido destruído, começa a aparecer um misto de emoções. Muitos choram e muitos riem de felicidade. Isso nos diz em Esdras, capítulo 3, nos conta sobre isso, dos versículos 10 a 13, olha o que está acontecendo. Diz o seguinte: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Olha o versículo 12: porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. A fundação, os fundamentos do templo foram lançados, começaram a fazer a base do templo. E aí um misto de emoções. Alguns começam a fazer festa e a louvar a Deus, começam a cantar e adorar a Deus. Já uma outra turma começa a chorar e a prantear. O choro era tão alto e o riso e os louvores eram tão altos que as pessoas ao redor das cidades vizinhas podiam ouvir aquela confusão. O que é que está acontecendo? Tem gente rindo, tem gente chorando. O que será que está acontecendo naquele lugar? Interessante, porque isso nos traz uma lição aqui. O texto diz que aqueles que choravam, na verdade, eram os mais idosos. Os que choravam, na verdade, que estavam tristes ao olharem os fundamentos ali do templo, eram aqueles que haviam visto o primeiro templo. Ou seja, aqueles que um dia estavam ali em Jerusalém e viram as maravilhas do templo de Salomão. Foram para a Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia, voltaram da Babilônia, estão em Jerusalém. Agora está sendo reconstruído o segundo templo. E quando eles olham para a reconstrução desse segundo templo, o coração deles se enche de tristeza ao verem que o segundo templo, na verdade, não era tão bom quanto o primeiro templo. O segundo templo não seria tão grande, tão magnífico quanto o primeiro templo. E se você for parar para pensar, é um grande perigo, muitas vezes até nas nossas vidas, o perigo de olharmos para trás, o perigo de sermos às vezes saudosistas demais, de olharmos e engrandecermos as coisas boas que já aconteceram nas nossas vidas. Olha, Deus já fez coisas tão boas na minha vida, Deus já fez maravilhas na minha vida. Olha, foi tão bom
bom que Deus fez há 5 anos atrás, nossa, foi tão bom que aconteceu há 10 anos atrás, que é impossível Deus fazer algo melhor, igual Ele fez, sabe, há 20 anos atrás. Nossa, quando eu tinha 30 anos, nossa, como era maravilhoso. E muitas vezes, ao olharmos para trás, nós perdemos a alegria, pensando que Deus não pode fazer algo melhor. Pensamos muitas vezes que Deus não pode nos surpreender, mas a verdade é que Deus sempre tem coisas maravilhosas para fazer em nossas vidas. Na verdade, eles deveriam estar felizes, porque a princípio eles estavam no cativeiro na Babilônia, sem esperança, e agora eles estavam em Jerusalém. O templo iria ser reconstruído, a casa de Deus iria ser reconstruída, mas eles olham com os olhos naturais, olham para o tamanho do templo e ficam tristes pensando: o passado foi melhor do que de repente nós vamos viver agora. E talvez a gente corre esse risco também algumas vezes, mas nós precisamos ter a certeza nos nossos corações de que Deus sempre tem coisas boas para fazer nas nossas vidas. O que passou foi maravilhoso, Deus fez, mas deixa eu te dar uma notícia: Deus continua fazendo. Foi muito bom o que Ele fez ali atrás, sim, foi bom, foi maravilhoso, mas Ele continua fazendo coisas boas e coisas maravilhosas também. Eu não preciso olhar para trás e ficar triste por aquilo que ficou, mas eu posso olhar para frente com expectativa, com o meu coração cheio, com aquilo que Deus ainda vai fazer, porque Deus é um Deus que continua fazendo, Ele continua trabalhando, Ele é um Deus de coisas novas, Ele é um Deus de novidade. Aquilo que ficou, foi maravilhoso, mas Ele ainda tem muitas coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Alguns estavam felizes e contentes. Os que estavam felizes, na verdade, eram aqueles que haviam nascido na Babilônia, os mais novos, não tinham tido a experiência do primeiro templo. Então, para eles, estar em Jerusalém, que maravilha! Conhecer Jerusalém, a nossa terra, a nossa casa, reconstruir o templo, a casa de Deus, o lugar onde nós vamos adorar. Deus está fazendo grandes coisas. Às vezes, a gente presta tanta atenção no que ficou, que a gente acaba perdendo o que Deus está fazendo. A gente está tão preocupado com o que passou, que a gente acaba perdendo o que Deus está fazendo. A gente não presta atenção que Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas novas, Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas a gente está olhando tanto lá para trás, prestando atenção tanto no que ficou, que a gente está perdendo o que Deus está fazendo agora. Não perca o que Deus está fazendo agora, por coisas que já ficaram para trás, que Ele já fez. Deus está fazendo coisas novas hoje. Aproveite hoje o que Deus está fazendo na tua vida, em nome de Jesus. O povo então está em Jerusalém e eles começam a reconstruir. E a questão é que quem havia levado o povo de volta para Jerusalém para reconstruir? Deus. Foi Ciro, o rei da Pérsia, que permitiu, mas foi Deus que falou com Ciro para Ciro deixar o povo ir. Então foi Deus que fez o negócio. Deus estava no controle da situação. O povo sair da Babilônia e voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, isso aqui era um projeto de Deus. Isso aqui era a vontade de Deus. Foi Deus que moveu as coisas, foi Deus que projetou, foi Deus que arquitetou, foi Deus que levou o povo de volta. Ótimo, Gui, bom saber disso. Sim. Só que acontece algo aqui. Enquanto o povo está lá trabalhando na obra, algumas coisas começaram a acontecer. Olha o que diz aqui em Esdras, no capítulo 4, versículos 23 e 24, já vou ler para vocês. Os inimigos, na verdade, das cidades vizinhas começaram a ver o povo reconstruindo e começaram a ficar incomodados. Mas o povo está reconstruindo o templo, o povo veio para cá, voltou, vão reconstruir a cidade. E eles começaram de alguma forma, os samaritanos, e começaram a vir e tentar parar o povo de reconstruir. Desanimando, eles tentaram se infiltrar, de algumas formas, eles tentaram impedir a reconstrução da obra, não conseguiram. O
Então eles tiveram uma ideia, eles mandam uma carta lá para Artaxerxes, para o rei, e diz para ele o seguinte: olha, o povo aqui está reconstruindo, e você sabe que esse povo aqui, os judeus, eles sempre foram um povo que trouxe problema para essa região, para todos nós. Eles sempre se levantam, guerreiam. Então é melhor o seguinte: antes de eles terminarem a construção, antes de eles fortificarem a cidade, é melhor a gente parar a obra. E aí o rei ouviu tudo aquilo e gostou da ideia e falou: realmente, então é melhor a gente fazer alguma coisa. Ele faz um decreto então, para impedir a obra, para barrar a obra e para parar a obra. Ele manda um decreto, e aí aqui em Esdras, no capítulo 4, versículos 23 e 24, olha o que diz: depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Outra coisa aqui que me chama a atenção, como eu comecei dizendo para vocês, quem que levou o povo para Jerusalém para reconstruir? Deus. O projeto era de quem? De Deus. A casa que eles estavam reconstruindo era de quem? Era a casa de Deus, era o templo de adoração. E aí, a pergunta que eu faço para você é: mas como é que pode, se tudo era de Deus, se a vontade era de Deus, se a casa era de Deus, se o templo era de Deus, se foi Deus que levou o povo, se foi Deus que falou com Ciro, se foi Deus que fez tudo isso, se Deus estava nesse negócio, como é que pode então esse tanto de inimigo se levantar e impedir o povo de Deus de conseguir realizar a obra que o próprio Deus havia entregue a esse povo? E sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? A notícia é a seguinte: independente se o projeto é de Deus, independente se a casa é de Deus, independente se a vontade é de Deus, independente se é o chamado de Deus, isso não nos livra, isso não isenta, isso não tira, nós não estamos livres, na verdade, dos inimigos. E é importante nós sabermos disso, porque muitas vezes a gente fica chateado demais, porque a gente diz para Deus: Deus, mas eu estou no teu projeto, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, e esse monte de inimigo tentando me desanimar. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tudo. Mas é exatamente isso, e muitas vezes é o contrário. Sabe por quê? Talvez os inimigos, quando se levantam, na verdade seja um grande indicativo de que estamos fazendo a coisa certa. Porque quando o diabo vê que nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos nos projetos de Deus, quando nós estamos construindo aquilo que Deus nos chamou para construirmos, sim, o diabo vai levantar inimigos para tentar nos desanimar, para tentar roubar a nossa fé, para tentar parar a obra, porque ele não quer que aquilo que Deus deseja se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então não desanime por conta dos inimigos, não desanime por conta dos inimigos. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que entregou o projeto na tua mão, maior é aquele que falou para você: pode ir que eu estou com você. Muitas vezes a gente fica mais com medo do inimigo do que confia na palavra que Deus nos deu, e foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Diante do decreto do rei Artaxerxes para a obra, vieram de mão armada. O que o povo faz? Para a obra. Capítulo 1 de Ageu relata exatamente isso, que a obra havia parado. Eles pararam a obra do templo, e cada um foi viver sua vida, cada um foi construir sua própria casa, foi reconstruir sua própria vida. Afinal, eles vieram da Babilônia, 70 anos, ninguém estava com a vida construída lá em Jerusalém, não tinha casa, não tinha nada. Então agora eles deixam o templo, deixam a casa de Deus, e cada um, eles se espalham, e cada um vai reconstruir sua própria vida. É nesse cenário que Ageu é levantado por Deus para ser uma voz e encorajar este povo, e exortar este povo, e lembrar este povo do porquê eles estavam naquele tempo, naquele lugar ali, e qual era o propósito deles naquele lugar, porque eles por algum momento tinham se esquecido. E é o que na verdade acontece muitas vezes conosco, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas. A gente até se esquece do porquê estávamos no lugar onde estamos.
A gente até se esquece do propósito pelo qual estamos aqui, o porquê que eu estou fazendo isso. A gente se esquece, a gente deixa para trás. Então, o profeta Ageu, ele é levantado e vai levar agora uma mensagem para aquele povo que agora está vivendo sua vida e deixou para trás o projeto que Deus havia confiado em suas mãos. E tem algumas lições aqui para nós, dos versículos 2 a 4, olha o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, este povo diz, Deus está dizendo o que o povo falava. Diz assim: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha o que está acontecendo aqui. Deus usa a vida do profeta Ageu e vai falar com o povo. E o que Deus diz é o seguinte: olha, o povo está dizendo assim, que não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso que nós não estamos reconstruindo o templo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O rei Artaxerxes manda um decreto, chegam de mãos armadas, todo mundo fica com medo, todo mundo fica desanimado, todo mundo fica desesperado, todo mundo agora está em choque diante da situação. Sai correndo daqui para lá, de cá para lá, todo mundo dispersa, cada um vai viver sua própria vida, todo mundo some, passa um período de mais ou menos 16 anos, todo mundo escondidinho, reconstruindo suas próprias vidas. Ninguém quer saber de templo, de casa de Deus, coisa nenhuma, longe, porque senão a gente vai arrumar confusão dos outros. É melhor a gente não se meter nessas encrencas aí, e eu vou fazer a minha vida, eu vou construir as minhas coisas. Quando de repente Deus manda o profeta, e aí Deus fala para o povo o seguinte: olha, vocês estão dizendo que na verdade vocês não estão reconstruindo, vocês não estão na missão, vocês não estão no propósito, e vocês dizem que não estão reconstruindo, vocês não estão na missão, não estão no propósito, e o motivo pelo qual vocês estão dizendo que é porque não chegou ainda o tempo. O que Deus estava dizendo para aquele povo? Vocês estão arrumando desculpas. Vocês estão dando desculpas para algo que vocês deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Tanto que ele falou assim: é tempo então de vocês estarem fazendo a casa de vocês e não estarem fazendo o templo, a casa de Deus. O que Deus está comunicando e falando com aquelas pessoas é: olha, vocês estão arrumando desculpas. E na verdade, quando eu leio um texto como esse, eu falo: meu Deus, esse cara sou eu. Porque o ser humano é assim, a gente sempre tenta de alguma forma arrumar uma desculpa quando a gente fica com medo, quando a gente está inseguro. Às vezes Deus nos chama para fazermos alguma coisa, às vezes Deus coloca um desafio diante de nós, às vezes Deus nos coloca dentro de uma missão, e às vezes é difícil demais, às vezes a gente fica com medo, e às vezes a gente usa desculpas, né? E a gente até espiritualiza as nossas desculpas. Não, Gui, olha, eu entendo que não chegou o tempo ainda, sabe? Não é o tempo de Deus ainda para irmos, não é o tempo de Deus de realizar, não é o tempo de Deus, a Deus ainda não soprou, não é o tempo de Deus de fazer. A gente espiritualiza algumas coisas que às vezes nem espiritual é. Deus já falou, Deus já mandou, Deus já decretou, Deus já falou que era para fazer, e a gente está arrumando desculpas, porque às vezes é mais fácil arrumar desculpa do que enfrentar os nossos medos. Diga amém. Às vezes é mais fácil dar uma desculpa do que resolver o problema. Às vezes é mais fácil dar uma desculpa do que enfrentar o inimigo. Às vezes é mais fácil arrumar uma desculpa do que ter que fazer um planejamento para guerrear contra os inimigos que vão se levantar. Às vezes é mais fácil fugir do problema do que enfrentar o problema. E é o que estava acontecendo aqui. Ao invés de enfrentarem o problema, porque o problema apareceu, o problema surgiu, os inimigos apareceram, e eles fugiram do problema e arrumaram uma desculpa. Aqui uma lição de Deus para as nossas vidas: os problemas vão aparecer, os inimigos vão se levantar, os dias difíceis vão chegar. Agora, o que é que nós vamos fazer diante
dos dias difíceis, dos inimigos que se levantam, nós vamos arrumar desculpas, nós vamos fugir, nós vamos virar as costas, ou nós vamos nos levantar com a certeza de que Deus está conosco, porque Deus falou comigo, foi Deus que me deu essa missão, foi Deus que nos enviou para este lugar, foi Deus que nos tirou da Babilônia com mão forte, foi Deus que nos trouxe para Jerusalém. E se Deus colocou num coração de um rei ímpio, por que é que Ele não poderia nos proteger das mãos deste exército inimigo? Sim, foi Deus, e se foi Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai guardar as nossas vidas, Ele vai nos livrar, Ele vai nos abençoar. O que nós precisamos é ter essa convicção de que Deus está conosco. Então, na verdade, eles estavam arrumando desculpas. E aí acontece que é o seguinte, que quando a gente foge e começa a arrumar desculpa e foge daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente na verdade acaba entrando em muitos outros problemas. É o que o texto vai dizer que aconteceu aqui. Porque o povo falou que não chegou o tempo e fugiu e está fazendo outras coisas e tudo bem. Só que olha o que está acontecendo. Eles estão anos reconstruindo e tentando fazer suas coisas, suas próprias coisas e viver sua vida. A minha pergunta é: será que estava dando certo? Nunca dá certo. Olha o que o texto diz. Deus falando para o povo: considera o que tem acontecido com vocês, presta atenção o que está acontecendo com vocês, porque Deus não obriga ninguém a nada. Ou seja, o povo fez a escolha dele, largou a missão, largou o templo, largou a casa de Deus, e cada um foi viver sua vida. Aí Deus fala: vocês estão dando desculpa, agora vamos parar e vamos pensar. Considera a vida de vocês, dá uma olhada para a vida como é que está, dá uma analisada para a vida como que está. E aí Deus diz o seguinte, no versículo 6: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Ou seja, olha o que Deus está dizendo: a vida empacou, a vida está travada, a vida não está andando. Vocês comem e não se sentem satisfeitos. Vocês ganham dinheiro, mas colocam num saco, parece que o saco está com um furo e não dá conta, está endividado, não consegue. Vocês plantam, não conseguem colher, parece que a vida não anda, as coisas não acontecem. Vocês estão tentando fazer do jeito de vocês e travou. E talvez aqui seja um grande indicativo para nós, se em algum momento estivermos vivendo as nossas vidas numa situação assim. O que será que está acontecendo? Deus dizendo: olha, perceba, analisa, olha para a tua vida, veja o que está acontecendo, olha ao redor. Deus está dizendo: para, pensa. Vocês estão trabalhando, vocês estão se dedicando, vocês estão... e não satisfaz, não dá conta, não produz, travou, não está acontecendo. E Deus vai falar o motivo, o porquê disto estar acontecendo. Versículo 9 diz assim: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, Deus diz: eu o dissipei com o sopro. E aí diz assim: e por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aí Deus faz pergunta e Ele mesmo responde: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, Deus diz, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha o que Deus está dizendo. Deus primeiro manda o povo analisar e falar: como é que está a vida? Aí o povo: a vida travou, está ruim. A gente faz e não acontece. Mas por que será? E talvez
esse era um grande questionamento na cabeça daquelas pessoas. Porque eu fico pensando que na cabeça deles, talvez, ali era o lugar onde eles deveriam mais estar felizes. Porque 70 anos de Babilônia, estamos em Jerusalém, na Terra Prometida, lugar que Deus está nos dando. Pô, é festa, é conquista, é lugar maravilhoso, mas está todo mundo lá patinando, a vida não está andando. E talvez o questionamento é: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo que a vida não anda? E aí Deus aparece na história através do profeta e fala com o povo e diz: olha para a vida, como é que está? Está andando? Não, não está. Está funcionando? Não, não está funcionando. Está prosperando? Não, não está prosperando. Aí Deus diz: quer saber o porquê? Eu vou contar porquê. Qual é o motivo, Deus? Aí Deus diz: olha, porque vocês abandonaram a construção do templo. E vocês correram atrás das coisas de vocês e deixaram a casa de Deus. E aí Deus diz: por conta disso, eu cerrei o orvalho, não cai chuva do céu, não frutifica, não tem alimento, não tem cereal, não tem azeite. Por conta disso, eu, o próprio Deus, eu encerrei, eu tirei a bênção. Isso aqui nos ensina algo poderoso, porque templo, casa de Deus, naquele tempo é diferente do que significa para nós hoje. Naquele tempo, templo, casa de Deus, era local de habitação da glória, da presença de Deus. Ali era o local onde Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. Era ali no templo onde se levava o sacrifício, e o pecado era perdoado, e de toda a nação, do povo. Mas na nova aliança, não é mais, o templo não é uma casa como essa. Você sabe o que é o templo. Eu sou o templo, você é o templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Você é casa, você é morada de Deus. O que antes era um prédio, uma casa, hoje somos nós. Habitação, templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Então, se nós trouxermos e aplicarmos nas nossas vidas hoje o que estava acontecendo aqui. Aqui era uma questão de prioridade, aqui é uma questão de inversão de valores. O que é que eles fizeram? Eles deixaram para trás aquilo que era mais importante na vida deles. O que era mais importante? A casa, a presença de Deus. E foram buscar suas próprias coisas. Quer saber de uma coisa? Eu vou buscar o meu próprio sonho. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer as minhas vontades. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu cansei, eu vou fazer do meu jeito. E eles deixaram a presença de Deus, eles deixaram a casa, eles deixaram aquilo que era prioridade, aquilo que deveria estar em primeiro lugar, e foram fazer aquilo que eles acharam que eles deveriam fazer, e deixaram Deus para trás na história. E por isso Deus disse para aquele povo: olha, por isso vocês trabalham, por isso vocês comem, mas não ficam satisfeitos, vocês bebem, mas não conseguem ficar saciados. É por isso que vocês trabalham, colocam dinheiro numa sacola e parece que tem um furo na sacola, não rende, a vida de vocês não anda. Deixa eu te dar uma notícia nessa manhã aqui, querido e querida. Você pode correr, você pode trabalhar, você pode fazer, você pode, como esse povo aqui estava fazendo, construindo, mas se você não colocar as prioridades nos lugares certos, se a presença de Deus não for a coisa mais importante na tua vida, se Deus não tiver o primeiro lugar na tua vida, a tua vida, pode ter certeza, não anda. Você come, mas não fica satisfeito. Você bebe, mas não sacia. Você trabalha, mas nunca tem fim. É um saco sem fundo. Sabe por quê? Porque não existe satisfação. Você ganha, compra, aquilo não satisfaz você. Você ganha mais, compra mais, aquilo não acaba, alegria não está. Aí você compra mais para ficar mais feliz. Aí você come para ver se dá um jeito, conquista para tentar encontrar, e no final das contas não tem jeito. E Deus estava dizendo para aquele povo: por isso vocês estão vivendo assim a vida de vocês, porque vocês deixaram o templo. Deixe a presença de Deus
e a tua vida empaca. Você pode ter coisas, mas coisas sem alegria. Você pode ter pessoas, você pode ter, mas sem satisfação, não se sente completo, não se sente com propósito. E Deus estava dizendo exatamente isso para aquele povo. Olha para a vida de vocês, como é que está? Vocês não foram fazer o que vocês queriam fazer? Eu não brigo ninguém a nada, vocês não estão fazendo o que vocês queriam fazer. E aí, como é que foi? Deu certo? Não empacou, não parou, não travou? Vocês não estão felizes? E Deus dá razão e o motivo, o porquê disso está acontecendo. A gente cruza com pessoas o tempo inteiro, a gente conhece pessoas, aos olhos humanos, bem-sucedidas muitas vezes em muitas áreas, nos negócios e às vezes de longe, até eu acho que por conta hoje do mundo da rede social, nós somos extremamente enganados, porque a gente olha de longe, a gente acha que está perto, a gente olha na tela do celular e a gente pensa que a gente está dentro da casa da pessoa, porque ela mostra a casa dela e a gente pensa que a gente está dentro da casa dela, e ela põe a foto ali com a família muito feliz, mas às vezes é uma mentira. E a gente pensa, nossa, eles estão muito felizes, mas a maioria das vezes é mentira. E às vezes somos enganados com isso. Deixa eu te dizer uma coisa: come, não fica satisfeito, bebe, não é saciado, ganha, mas parece que vaza por uma sacola que tem furo. Deus está dizendo isso porque deixou de priorizar aquilo que era mais importante. Se você colocar a presença de Deus, se Deus for a pessoa mais importante na tua vida, isso não significa que você não vai ter problemas, você não vai passar por desafios, mas você passa por desafios com Deus. Você passa pelos problemas com Deus. Você passa pelos dias difíceis com Deus. Você passa pelas tristezas da vida com Deus. As pessoas viraram as costas para você, mas Deus está com você. Olha o que diz no versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz de Deus, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. O povo atendeu a voz do Senhor e o povo temeu diante de Deus. O povo ouviu as palavras do profeta. Aquilo causou algo no coração daquele povo, e o povo temeu diante do Senhor. Temor a Deus, temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reconhecer quem Ele é reconhecer o senhorio de Deus, é reconhecer que eu estou diante do Todo-Poderoso, é reconhecer que Deus é aquele que é o Todo-Poderoso, Ele governa tudo e todos. Eu sou tão pequeno diante deste Deus, eu não sei nada, Deus sabe tudo, eu não conheço nada, Deus conhece todas as coisas. O povo ouve e o povo temeu diante de Deus, ou seja, o povo entendeu: Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus governa, Deus tem o controle, Deus comanda todas as coisas. A gente ficou com medo, a gente ficou preocupado, a gente está correndo atrás das nossas vidas, a gente está fazendo os nossos projetos, a gente abandonou aquilo que Deus falou que a gente deveria fazer, mas Deus nunca perdeu o controle. O Deus que a gente serve, Ele está no governo, Ele é grande, Ele é poderoso. O povo temeu diante de Deus. E aí, depois disso, olha o que acontece na parte B do versículo 13, diz assim: depois que o povo temeu, Deus então diz: eu estou com vocês, diz o Senhor. Para mim já podia terminar aqui. Depois que o povo ouve a voz, ouve a mensagem e teme diante de Deus, Deus olha para o povo e diz: eu estou com vocês, eu estou com vocês.
E para mim já podia fechar o capítulo, não precisava de mais nada, porque se tem a coisa mais importante, a única coisa que nós precisamos nessa vida é saber que Deus está comigo. Se Deus está comigo, vai ficar tudo bem. Se Deus está comigo, porque se Deus é por mim, quem pode ser contra a minha vida? Se Deus está comigo, que demônio que pode destruir a minha vida? Se Deus quer me abençoar, que inimigo que pode me amaldiçoar? Se Deus quer abrir uma porta para a minha vida, quem é que pode fechar uma porta para a minha vida? Se Deus disser sim, quem é que pode dizer não diante de uma porta que Deus está abrindo para mim? Então tudo que eu preciso é ter a certeza e a convicção de que Deus está comigo. E o povo ouviu de Deus, e Deus disse para o povo: eu estou com vocês. E deixa eu te dar uma notícia para você nessa manhã: Deus está com você. Muitas vezes diante de adversidades, inimigos se levantam, a gente desanima, a gente fica fraco, a gente fica com medo, a gente se esquece do grande Deus que nós servimos, a gente se esquece da grandeza de Deus, a gente se esquece que o Todo-Poderoso está conosco. A notícia que eu tenho para te dar nessa manhã é: Deus está com você. Se Deus disser sim, quem pode dizer não? Se Deus abre uma porta, quem pode fechar esta porta? Deus está com você. Já estava bom demais, mas Deus continua. Deus continua no versículo 14, para terminarmos. Ele diz o seguinte: o Senhor despertou. Depois de ele dizer eu estou com vocês, ele diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, que eram os líderes, ou seja, Deus despertou o espírito deles, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo remanescente do povo, aqueles que ficaram do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Além de Deus dar uma palavra e reafirmar e dizer ao povo e lembrar o povo de que eu estou com vocês, não bastou. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele faz mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele, além de dizer eu estou com vocês, Ele ainda anima o espírito. Ele ainda anima e diz: vai lá, meu filho, continua, volta lá para a obra, deixa eu te animar, deixa eu te dar esperança, deixa eu encher teu coração de expectativa. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa: o que eu vou fazer vai ser melhor do que eu já fiz antes. O que eu vou fazer vai ser maior do que eu já fiz antes. Além de Deus dar uma palavra e dizer eu estou com você, Deus diz: não, deixa eu te animar. Você está desanimado demais, você está para baixo demais, você está cabisbaixo demais. Deixa eu animar o teu espírito. Deixa eu dizer para você: continua, vai lá, volta a fazer o que você não deveria ter deixado de fazer. Deus estava dizendo para eles, reanimando e dizendo: reconstrói, 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 volta lá para reconstruir. Eles já haviam desistido da construção, da reconstrução. Eles já haviam desistido. Não, deixa pra lá esse negócio de obra. Mas Deus anima. E eu creio que existe um ânimo do Espírito Santo de Deus sobre a vida de algumas pessoas nessa manhã. E Deus dizendo para algumas pessoas nessa manhã: volta lá, meu filho, vai reconstruir mais uma vez. Você parou, você desanimou, você parou no meio do caminho, você pensou que Deus não ia fazer mais uma vez na tua vida, você desistiu, você pensou que não, deixa pra lá esse negócio. Em nome de Jesus, Deus está dizendo nessa manhã: reconstrói. Espírito Santo de Deus está te reanimando nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está enchendo o teu coração nessa manhã. Você vai voltar lá, você vai reconstruir, e o que Deus vai fazer vai ser maior do que Ele fez antes. O que Deus vai fazer vai ser melhor do que Ele fez antes. Reconstrói em